Olá novamente, pessoal. Agora nós vamos ver os critérios de divisibilidade. Nesse vídeo vamos ver os critérios por 2, de divisibilidade por 2 e por 5, tá? Vamos começar por 2. Divisibilidade por 2, ainda está na página 102, tá? Vamos explorar e descobrir na página 102, tem isso lá, está dizendo o seguinte: observe a divisão ao lado. Como o resto é zero, ela é uma divisão exata. Então, aqui ó, vai ter um número aqui. Se vai ter um número aqui e esse número, quando foi dividido para 2, deixou o resto zero, é porque essa divisão foi exata quando o resto foi zero. Aí vai vir umas perguntas. Primeira pergunta: os números que podemos escrever no lugar do quadradinho aqui, ó, do dividendo, são os números naturais divisíveis por 2, né? Quais são eles? Pessoal, no critério de divisibilidade, quais são os números que são divisíveis por 2? Pense aí. Já pensou? Você sabe que esses números são quem? O 0, o 2, o 4, o 6, o 8, né? São os números naturais pares, pessoal. Os números pares são divisíveis por 2 sempre, tá? Ou os múltiplos de 2, tá? Então, o que é para você entender aqui? Que os números pares, eles são divisíveis por 2. E quando é que o número é par? O número é par quando ele termina em 0. Não, quando ele é o 0, o 2, o 4, o 6, o 8. Ou quando ele termina no 0, no 2, no 4, no 6 e no 8. Deu para entender? Por exemplo, se você tiver o 10 é par. Por quê? Porque ele terminou no 0. Né? Na casa das unidades, você olha para a casa das unidades. Se o número das unidades terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, esse número é par. Se ele é par, a divisão por 2 é exata, tá? E deixa resto zero. Então ele é divisível por 2, todos os números pares, certo? Continuando aí, divisibilidade por 5, tá? Observe esta divisão. Como o resto é zero, ela é uma divisão exata, ok? No critério de divisibilidade por 5, observe a divisão. Se no lugar desse aqui do dividendo, no lugar desse quadradinho, você coloca um número e esse número dividido por 5 deixou o resto por zero, porque a divisão foi exata. Então os números que podem aparecer no lugar do quadradinho são os números divisíveis por 5. Quais são eles? Bem fácil, olha, pessoal, né? Os múltiplos de 5 são aqueles números que é o resultado da tabuada de multiplicação por 5, né? Os múltiplos de 5. Deixa resto zero na divisão, olha, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Os múltiplos de 5, né? São divisíveis por 5, porque a divisão é exata. Então, no critério de divisibilidade, os múltiplos de 5, tá? São os números que são divisíveis por 5. E é fácil saber quem são porque eles terminam em 0 e em 5 sempre. O número que terminar em 0 e 5 é divisível por 5, certo? Observe os algarismos que formam esses números. Qual é a característica dessa sequência, né? Sequência dos números? Os algarismos das unidades 0 ou 5. Você olha lá nas unidades, os números das unidades, né? Tem a dezena, a centena, unidade, milhar, mas aqui, tá? Nas unidades, se o número terminar em 0 ou em 5, ele é divisível por 5, certo? Podemos então escrever o critério de divisibilidade por 5 assim. Se o algarismo das unidades de um número natural é 0 ou 5, então ele é divisível por 5, tá? E reciprocamente, se um número natural é divisível por 5, então o algarismo da unidade dele terminou em 0 ou terminou em 5. Deu para entender? Deu para entender? Um número quando termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Então nem precisou a gente fazer divisão. Por exemplo, olha, pega o 2, o 4 e o 5. Esse número é divisível por 5? Sim, porque terminou em 5. Se fosse, por exemplo, o 2, o 4 e o 3, não seria divisível por 5 porque terminou em 3.
ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí o critério de divisibilidade por 2 e por 5, né? Eu acho que vocês já sabem.